que o Alexandre tá completamente surtado quando ele fez essa decisão. Não é pra menos. O cara tá à beira de sofrer a pena de morte financeira das leis Magnitsky. Compreensível que ele esteja em surto lá em Roma. E a decisão deixa claro, o estado mental dele já não é mais pleno. Vejam o que ele escreveu. Moraes surta e foge do Brasil, indo para a Europa às pressas com a sua família. Será que ele observou que vai dar ruim para ele ainda esta semana com as novas sanções de Donald Trump e com a entrada da taxação de 50% ali nos Estados Unidos? Nós vamos ver isso aqui agora. Mas antes de sair do Brasil, ele assinou um decreto sobre as paralisações, as manifestações dos bolsonaristas que está marcado esta semana. Olha só, pessoal, ele assinou o decreto e vazou. Nós vamos mostrar tudo isso aqui agora. Será que tá com medo de ser preso? Tá com medo de ser pego? Vamos ver isso agora. Quem vai trazer para nós é o Paulo Figueiredo, que está ali nos Estados Unidos e sabe de tudo sobre essa história e vai contar para nós agora. O Moraes e a sua família estão fora do Brasil. Por que será que eles foram para lá? Justamente para o mesmo lugar onde ele foi pego ali no ano passado com uma confusão com um brasileiro. Nós vamos mostrar tudo isso aqui agora. Confira essa matéria e voltamos em seguida. Vamos falar da pauta quente hoje, então? Que é o Alexandre, para variar. O Alexandre surtou. E eu vou dar uma informação aqui para vocês que eu recebi agora, um pouco antes de entrar no ar. Daqui a pouco a imprensa pode verificar ou não, porque eu já entreguei para jornalistas muito mais competentes que eu vi que o Alexandre de Moraes está, neste momento, em Roma. Eu não sei o que ele foi fazer em Roma, parece que dormiu confortavelmente com a família dele na embaixada de Roma no Brasil, muito interessante, nesse momento onde o Brasil está pegando fogo, onde o Michel Temer está fazendo o vídeo. O Alexandre está em Roma, talvez por isso esteja meio distraído, talvez esteja precisando de um certo descanso e um tratamento, porque hoje ele teve um surto digno de vilão de filme quando vê que está no final, que está perdendo. Então vamos fazer uma recapitulação aqui, porque vocês certamente se lembram que na semana passada o Alexandre impôs uma série de medidas cautelares ao presidente Bolsonaro, dentre elas a proibição de utilizar redes sociais, seja diretamente, seja por meio de terceiros. Aí beleza, havia medida cautelar sobre essas redes sociais, absolutamente insano e desnecessário, mas ele fez e o Baixo do Supremo até referendou. Mas no início dessa semana o Alexandre publicou outro despacho, eu não vou nem dizer explicando, mas complicando, dizendo que na verdade havia uma decisão dele que não era exatamente aquilo, e dizendo que a proibição que ele tinha imposto abrangia mais coisa, apesar dele nunca ter tido escrito isso antes. E eu não vou ler aqui a medida cautelar, porque é uma medida extremamente confusa, mas na prática o Alexandre estava corrigindo a primeira decisão dele, que era da proibição de utilização de redes sociais, e expandindo o escopo para incluir também uma proibição de transmissão ou retransmissão ou veículos de áudio, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer plataforma. Essa foi aquela decisão que nem o Demore, lá no Inteligência Limitada, disse que entendeu. Ele falou assim, se for isso é um absurdo. E aí surgiu outra dúvida, que era se o presidente Bolsonaro estava impedido de mandar, por exemplo, áudio no WhatsApp, porque você não podia retransmitir áudio, você estava impedido de dar entrevista, você não estava impedido de dar entrevista, mas sim o jornal que estava impedido de publicar, enfim, ninguém entendeu nada, nem a imprensa, nem os advogados, nem o Bolsonaro, e provavelmente nem o Alexandre entendeu o que ele escreveu. E eu disse ali naquele momento, no Inteligência Limitada, que o Alexandre era um semi-analfabeto. A qualidade da escrita dele, para quem trabalha com comunicação, é uma vergonha. Ato contido a esse desesclarecimento do Alexandre de Moraes, que não esclareceu nada, deixou todo mundo mais confuso, o Bolsonaro estava no Congresso Nacional e foi abordado pela imprensa, ocasião na qual ele fez um pronunciamento, que foi aquele cujas imagens viralizaram no mundo inteiro. Daí, por conta do pronunciamento do Bolsonaro à imprensa, o pseudo-juiz Alexandre de Moraes publicou uma decisão com a seguinte conclusão: intime esses advogados do Jair Messias Bolsonaro a prestar esclarecimento para as 24 horas, descumprimento das medidas cautelares sob pena de prisão do réu imediata. Aí ninguém entendeu nada mesmo. O Alexandre estava ameaçando o Bolsonaro de prisão porque ele deu uma entrevista, porque, na verdade, publicaram a entrevista nas redes sociais, porque os jornais gravaram ele ou porque saiu nos noticiários, ninguém sabia responder. Então aquilo que estava confuso na segunda ficou muito mais confuso na terça-feira e na quarta-feira. Então a proibição era de não usar as redes sociais, depois virou não transmitir ou retransmitir o conteúdo em áudio e vídeo. Daí, quando o Bolsonaro dá um pronunciamento sem que ele tenha gravado nada em vídeo ou áudio, o Alexandre ameaçou de prisão por dar uma entrevista e ele se atrapalhou todo, ninguém entendeu absolutamente nada. E veio, como nós abordamos ontem, uma reação da velha mídia, crítica ao Alexandre com todas as letras, editorial, Globo News, todo mundo que nunca soltou a mão do Alexandre de Moraes disse que ele estava praticando censura e que isso era inaceitável. Vocês viram aqui no programa de ontem, quem falou isso? Globo News, Band, Metrópolis, Folha de São Paulo, Estadão, todo mundo. E aí, finalmente, parece que ele percebeu, ou pelo menos não acho que ele percebeu, eu acho que ele foi forçado a reagir a uma cagada colossal que ele tinha feito.